Muito bem, então, muitíssimo boa tarde a todos e a todas, tá? Eu gostaria de agradecer o convite que foi feito pela professora Luísa Valente, em nome da qual eu cumprimento toda a comunidade da Universidade Federal Fluminense, organizadora deste fórum. Queria agradecer a professora Rita Paixão pela gentileza na coordenação desta mesa, tá? E também cumprimento os demais colegas da mesa, a querida professora Carla Molento, né, uma das minhas grandes inspirações sobre bem-estar animal, o professor Daniel Brandespin, o qual eu estou tendo a satisfação de conhecer nesta ocasião também. Tá? E também queria cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo, e com uma especial deferência aos educadores, tá? Gostaria de dizer que é uma grande satisfação ter recebido o convite, porque geralmente nos convidam, né, para falar de questões técnicas, de questões científicas, e, lamentavelmente, os convites, né, para eventos sobre educação são mais escassos no nosso meio, o que é um enorme paradoxo, né? Então, realmente, estou bastante feliz de estar aqui com vocês. E, como eu gosto de lembrar, né, nós carregamos o título de professor, e por respeito a ele, a este título, temos que pensar e agir como tal. Então, o substantivo, né, ele tem uma implicação ética e moral que nem sempre nos atentamos como deveríamos. Muito bem, então é com essa pegada, tá? É com essa pegada, como a gente diria modernamente, né, que eu gostaria de começar a minha breve narrativa. Então, me apropriando da contribuição da professora Terezinha Azeredo Rios, que nos propõe aí, então, que o docente universitário deve atuar em 4 grandes dimensões, então, a dimensão técnica, a estética, a ética e a política, tá? E por que eu decidi, então, começar por aqui, tá? Porque eu não creio ser possível se falar de sustentabilidade, que é um tema que me trouxe a esta mesa, tá? Sem a gente considerar estas 4 dimensões. Ou seja, a própria concepção de sustentabilidade, ela implica uma interpretação holística do mundo e dos nossos papéis, consequentemente, é uma interpretação multidimensional e, na prática, né, multidisciplinar, ok? Então, aqui a gente já se depara com um primeiro desafio quando falamos de sustentabilidade, né? Então, como trabalhar com um tema multidisciplinar num currículo tradicionalmente comprometido com a unidisciplinaridade? Bom, então, as perguntas, né, surgem, né, em qual disciplina vamos ensinar sobre sustentabilidade, vamos criar uma disciplina específica com este nome. Enfim, são perguntas que surgem porque a nossa cultura é impregnada por uma tradição reducionista, disciplinar, departamental, fragmentada, tudo isso que está sendo discutido nestes 2 dias, né? Enfim, tudo que é o contrário do holístico e, portanto, incompatível com a própria concepção de sustentabilidade. Tá? Então, me parece que resgatar a visão de um mundo holístico me parece um resgate do homem pelo próprio homem, e porque nós não somos e nunca fomos fragmentados. Tá? Então, buscar a sustentabilidade, portanto, talvez seja tentar resgatar a nossa própria humanidade, que pode ter sido perdida aí em algum momento nosso aí no passado. Tá? E a educação é central nesse contexto, porque é ela que ajuda nesse processo de completude nossa, né, como diria nosso querido Paulo Freire, né. Então, eu não tenho respostas prontas para aquelas perguntas sobre como inserir a sustentabilidade em um currículo de medicina veterinária, mas talvez eu possa tentar compartilhar com vocês algumas impressões pessoais que eu consegui formar nestes meus 25 anos de carreira, ok? Então, esse vai ser meu desafio aqui. Bom, um primeiro aspecto bastante prático, tá, pessoal? Não se faz um currículo multidisciplinar com educadores uniprofissionais. Não vejo como, tá? Então, inclusive, uma vez, uma aluna me perguntou, né, como que eu era professor da veterinária sem ser veterinário? Mas eu também já me perguntaram, na graduação em economia, na Exalc, me perguntaram como eu estava dando aula de economia, né, para futuros economistas, sendo que eu não era economista de graduação, né? Enfim, se quisermos realmente currículos multidisciplinares, precisaremos de colegas das mais diferentes áreas do conhecimento para trabalhar, tá? E cabe a nós, educadores, lutar contra esse corporativismo profissional,
e começar a mudar a cultura de que não há salvação fora de uma super especialização. Tá? Nós somos vítimas de preconceitos que nós mesmos acabamos criando ao defendermos que o que interessa é que a nossa área é sempre aquela mais importante, a mais interessante. Né? A gente sabe que todas as áreas interessam, e não há nenhuma mais importante do que a outra, tá? E é assim que se começa a mudar a mentalidade na academia brasileira. Portanto, ter pessoas de áreas diferentes me parece ser um bom primeiro passo para tudo isso que a gente está aqui conversando. Mas também não adianta as pessoas existirem, estarem ali, se elas não conversam entre si, tá? Então vem a minha segunda observação. Acho que precisamos baixar as nossas armas, tá? Interagir mais entre nós, educadores, e aí eu acho que a UF nos dá um exemplo lindíssimo de tudo isso, tá? A gente tem que perder o medo de expor as nossas ideias aos colegas e enfrentar, no bom sentido, as ideias dos outros, tá? E aqui eu estou falando de diálogo construtivo sobre o saber, tá? E sobre como educar. Eu não estou falando de conversas, muitas vezes a gente tem em reuniões, tá? Reuniões administrativas nem sempre lá muito agradáveis. Não é esta conversa que eu estou falando. Estou falando de um diálogo, então, sobre educação, sobre o saber, sobre como ensinar, como aprender e etc. Tá? E eu vou voltar a falar de dialética, na verdade, eu vou encerrar praticamente a minha fala voltando ao ponto da dialética. Tá? Mas, enfim, o que pode, então, ser feito em termos de reforma curricular que permita mais o diálogo tanto entre educadores e educandos, mas também entre educadores e educadores? Esta me parece uma pergunta bastante central neste contexto, tá? Eu creio que a minha história pessoal na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, ela tem um pouco a ver com essas constatações que eu estou tentando compartilhar com vocês aqui, tá? Eu fui um dos primeiros não veterinários a ser contratado pela FMVZ, uma escola que, para vocês terem ideia, para quem não conhece, né, tem mais ou menos um pouquinho mais do que 100 docentes, tá? E ainda hoje eu devo ser o único que atua assim sistematicamente na área de humanas dentro da nossa escola, da nossa faculdade. E atualmente eu não creio que a gente tenha mais do que 5 ou 6 não veterinários num conjunto aí de pouco mais de 100 em nossa escola, tá? Parece pouco, mas pelo menos já me parece alguma coisa, certo? Então, objetivamente, compartilhando aí a nossa experiência, tá? Eu sou responsável por 2 disciplinas eletivas na graduação. Economia aplicada é uma, sociologia e extensão é outra, que estão aí nesse primeiro bloco no nosso slide, cada uma com 30 horas, ok? Também sou responsável por outras 3 disciplinas na graduação ainda na área de gestão, mas que daí são optativas. Então, uma gestão aplicada a veterinária ou a médicos veterinários, uma segunda tem foco específico de gestão no segmento PET, uma terceira com foco em gestão no agronegócio, tá? Lembrando as 3 optativas de gestão. E é difícil, pessoal, eu dar uma aula, tá, que de forma direta ou indireta eu não tenha sustentabilidade como uma espécie de pano de fundo, tá? Em algumas o tema é diretamente focado, né, só para dar alguns exemplos de alguns temas ou aulas. Então, quando a gente vai falar de economia ecológica, síntese energética, desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, questão agrária, pobreza rural, impacto ambiental de produções animais, são todos temas bastante próximos aí da sustentabilidade, tá? Mas há também, especificamente, uma disciplina que o foco é a sustentabilidade, é uma disciplina que aí é oferecida na pós-graduação, que eu assinalei ali no nosso slide. Ela está com o nome de Livestock Society and Environment, tá? Inclusive uma disciplina que é oferecida em inglês. A USP tem feito um esforço para nos motivar a oferecer disciplinas na pós em inglês, né? Esforços aí de internacionalização, então essa disciplina já foi criada e é oferecida 100% no idioma inglês, tá? Então, me parece que independentemente da disciplina, até da área do conhecimento, eu entendo que o papel mais importante de um educador é sempre o de abrir a cabeça dos seus educandos, né, jamais fechá-la. Tá? É uma prática que me parece que pode ser adotada em toda a ação de um educador, de um professor, que não fica restrita à disciplina A ou a B, ou à sala de aula, ou agora no mundo remoto, seja lá o que for. Tá? Portanto, eu queria deixar claro para vocês que eu vejo muitas possibilidades de inserção do tema da sustentabilidade
em nossos currículos e de qualquer curso, não apenas da medicina veterinária, tá? Mas, enfim, finalmente eu vou falar um pouquinho a respeito da sustentabilidade propriamente dita, tá? E eu creio que todos já devem ter conhecimento, ou pelo menos ouvido, escutado falar do conceito precursor lá da sustentabilidade, que surge, né, como um derivado do conceito de desenvolvimento sustentável, né? Muitas vezes a gente até se sente um pouco mal de falar disso, porque é uma coisa tão batida, né? Mas eu acho que se faz necessário resgatar isso daqui, principalmente no sentido de ver se atende ou não o que a gente compreende por sustentabilidade, como que ela pode se inserir, então, na nossa vida acadêmica, né? Então, nós temos aí, né, o clássico: desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem suas próprias necessidades, tá? Isso consta no famoso relatório de Brundtland, de 1987, tá? Creio que todos e todas já devem ter tido contato com esse conceito, um conceito bonito, né? Um conceito completo, romântico até, bem legal, né? Mas a grande questão é, será que ele foi adequadamente compreendido, certo? Então, 10 anos depois, tá? 10 anos depois, vem uma outra concepção que também é bastante famosa, e tenho certeza que a maior parte dos colegas já tiveram contato com ela, e que também ficou célebre, né? Então, do tripé da sustentabilidade. E é interessante porque 10 anos depois, tá? Esse tripé deu mais capacidade de compreensão, mais objetividade àquele conceito das gerações, ou do acordo entre gerações. Então, esse aqui nos diz, né, que o sucesso de uma atividade econômica deve ser mensurado não somente pela sua capacidade de gerar riqueza, mas também pelo desempenho social e pela preservação e conservação do ambiente. Tá? Então, é desse segundo conceito que ele, além de deixar mais claro, né, ele ficou mais didático, e aí surge, então, o famoso tripé, né, uma coisa para ser sustentável tem que atender às 3 grandes dimensões: a econômica, a ambiental e a social. Então, isso aqui também é bastante de conhecimento de todos nós, né? E é interessante que essas 2 grandes definições clássicas, eu vou chamar assim, tá? Elas reconheceram, então, o que é? Elas reconheceram limites biofísicos e limites éticos sociais do crescimento econômico, tá? Na forma como ele era pregado até os anos 80, mais ou menos, início dos anos 90, e, de certa forma, ele ainda é pregado, né, aquela visão de que o crescimento econômico é o que deve nortear a nossa espécie, a nossa sociedade, tá? Então, ademais, essas 2 concepções, elas foram muito importantes no sentido de destacar a interdependência entre, então, ambiente, economia e sociedade. Portanto, nós avançamos, e avançamos muito com essas concepções, tá? Essas 2 que eu estou chamando de clássicas aí. Todavia, lacunas ainda persistem, tá? E parece desafiar uma efetiva compreensão do que é sustentabilidade. Daqui a pouquinho vocês já vão entender porque que eu estou fazendo toda essa narrativa, esse rodeio aqui, tá? Então, aqueles conceitos clássicos, talvez eles não tenham reconhecido 2 aspectos, tá? Então, o primeiro seria um imperativo da competição evolucionária, tá? Que leva as diferentes espécies e sociedades a construírem as suas estruturas organizacionais que maximizem o uso de energia por unidade de tempo. Isso aí foi o que ficou na biofísica, né, conhecido como o princípio da potência máxima, né, Alfred Lotka, tá? Então, parece uma coisa um pouco complexa, mas trocando em miúdos, né, a física nos mostra que há uma lógica energética, tá? Uma lógica energética para a organização do mundo biofísico, que não pode ser desconsiderada por nós, seres humanos, tá? Então, trocando em mais miúdos ainda, nós, seres humanos, a gente tem que entender que o que define a trajetória do mundo não é a nossa vontade, tá, ou as nossas ações, mas sim o mundo biofísico, ele tem uma lógica de funcionamento e de organização que é definida pelas leis da natureza, chamamos assim, ou então as leis da matéria e de energia, tá? Então, a desconsideração dessas leis naturais de como o universo é organizado me parece ou uma lacuna nos conceitos, ou talvez eles não sinalizem muito no sentido de que
se deve atentar para isso. Essa seria uma primeira lacuna, tá? Uma segunda, tá? A gente deve ter em mente também que os processos naturais, eles ocorrem por pulsos, tá? E não são estáveis. Os processos naturais, então, não são estáveis, tá? Pulsar é um estado normal dos sistemas biofísicos. E aí, vide, por exemplo, para ser bem didático, né, a nossa respiração ocorre por pulsos, o nosso batimento cardíaco ocorre por pulsos, o piscar dos nossos olhos, o nosso ciclo é circadiano, ou seja, acordar, se alimentar, dormir todo dia, né, entre outros incontáveis exemplos. Tá? Então, na verdade, eu precisaria de um bom tempo, né, para tentar explicar essas questões com alguns fundamentos físicos e ecológicos mais didáticos, que a gente não tem esse tempo aqui. Mas, para resumir, tá? Para resumir, significa que a gente não pode confundir sustentabilidade com um estado equilibrado, estável. Isso é uma coisa, é a lição que se tira disso tudo, tá? Então, não podemos confundir, de novo, sustentabilidade com estado equilibrado, estável. Ou seja, a gente deve, sim, considerar a sustentabilidade e a busca por ela como um processo que é oscilante e instável, tá? Trocando em miúdos, mais uma vez, a gente nunca vai encontrar um estado permanente de qualquer coisa que a gente vai poder chamar, então, de sustentável, tá? O que nós precisamos é, então, de um processo de compreensão de que lidar com sustentabilidade implica num constante esforço de construção, de reflexão e de reconstrução, tá? E para fechar, então, a narrativa, né, talvez esteja aí o fato de que a sustentabilidade parece algo tão simples que todo mundo, talvez uma criancinha de 10 anos, tenha na ponta da língua lá o conceito do desenvolvimento sustentável. Então, ao mesmo tempo, parece tão simples, mas que na prática é bastante complexo, como é a própria natureza do universo. Então, aqui me parece que temos um desafio a ser trabalhado, tá? E para não ficar completamente nesse campo, né, de abstração teórica, eu me esforcei para tentar trazer um exemplo bem prático disso que eu estou tentando conversar. E tenho certeza que será um exemplo que todos compreenderão perfeitamente, tá? Então, veja bem, até o dia 11 de março deste ano, então, olha que curiosidade, né? Amanhã vai estar fazendo exatamente 4 meses, até o dia 11 de março deste ano, tudo seguia no seu ritmo normal no nosso planeta, né? Normal, entre aspas, né? Até que a OMS, ela reconhece oficialmente que o mundo do Homo sapiens vivia uma pandemia. Okay? Então, muitas coisas que valiam até aquele dia, até o dia 11 de março desse ano, não fazem mais nenhum sentido hoje em dia para nós. Práticas, ações, atividades que até então eram ditas sustentáveis, e aqui entre aspas, tá? Já não mais o são. Tá? O mundo pulsou, tá? Um diminuto vírus pulsou. Saiu do morcego, provavelmente, e encontrou um terreno fértil, tá? Em um mundo de intensas trocas econômicas e de deslocamentos internacionais com a maior facilidade. Hoje, um vírus, então, ele ameaça a nossa espécie. Tá? Não somos tão poderosos quanto achávamos, e talvez nem sejamos tão sustentáveis quanto acreditávamos e gostaríamos. Tá? Então, vejam bem, até alguma coisa que até aquele dia 11 de março era sustentável, agora não é mais, não vale mais, não serve mais, não dá mais certo. Tá? Isso quer dizer que, na verdade, provavelmente nunca foi sustentável. Nunca foi realmente sustentável, como a gente banaliza e diz, tá? E então é preciso que a gente busque, né, o que os economistas ecológicos, ficando dentro da minha área, né, de economia, o que os economistas ecológicos chamam de sustentabilidade forte. Essa que nós temos que buscar. Diferentemente da sustentabilidade fraca, que é tida, né, como o caminho aí para os economistas neoclássicos dentro da área que eles chamam de economia ambiental, em contraste à nossa economia ecológica, tá? Em outras palavras, há muito mais coisa além de termos que usar as nossas canequinhas recicláveis, tá, pessoal? Abolir os nossos canudinhos e catar o cocô do nosso cachorro, tá? Algo realmente sustentável é algo que seja, então, capaz de seguir no tempo, mesmo enfrentando os pulsos da natureza, as leis da natureza. Portanto, não é um fim em si mesmo. Esse aqui eu acho que é a conclusão disso tudo. Não é um fim em si mesmo, mas sim um meio de se prosseguir
e de se prosseguir sempre, tá? E da melhor forma possível, tá? Sem desafiar, então, o que eu estou aqui chamando das leis da natureza, podia chamar as leis do universo, tá? Então, o que a gente precisa, pessoal, na minha forma de ver, obviamente, tá? É de um sistema educacional, de currículos reformados, de educadores, para que a veterinária, para que todas as profissões, tá? Que elas possam, então, ajudar as pessoas a se prepararem para buscar esta que a gente está chamando aqui da verdadeira sustentabilidade, tá? E não aquela sustentabilidade que está na boca de todo mundo, mas que está na prática de muito poucos, de pouquíssimos, eu diria. Então, né, falar que as coisas são sustentáveis, né, virou moda. Nós banalizamos um conceito que é um conceito extremamente caro, eu diria, para a nossa espécie, para o nosso planeta e tudo mais. Então, esse resgate do que é a verdadeira sustentabilidade me parece fundamental para nortear o nosso processo de inclusão disso dentro dos nossos currículos, dentro da nossa medicina veterinária, tá? Eu prometi que eu não ia falar mal do governo, mas essa parte eu nunca consigo cumprir, certo? E para não deixar assim sem nenhum conceito, então, já que eu apresentei uma certa crítica àqueles conceitos, tá? Eu fui construindo para mim, então eu tenho que, para mim, né, sustentabilidade, ela se refere, então, a uma gestão da capacidade de adaptação às oscilações do mundo natural, com vistas à obtenção de um melhor desempenho para os seres, de uma forma em geral, que fazem, né, deste mundo a sua casa e que dele eles tiram o seu sustento. Tá? Então, essa capacidade, essa adaptação, uma capacidade de atender essas oscilações, me parece, então, essa sustentabilidade que nós, né, na minha forma de ver, deveríamos buscar. E é um conceito que eu tenho para mim, mas não é original, tá? Eu procurei, né, escrevê-lo baseado, inspirado aí nas obras, né, grandiosas dos irmãos Eugene e Howard Odum, né, que muitos devem conhecer, pelos quais eu tenho uma enorme admiração, e ali a gente tem uma das raras fotos dos dois irmãos juntos, tá? Muito bem, mas como, então, transformar um conceito que é teórico, que é abstrato, em uma prática? Me parece que esta surge, então, como o nosso próximo desafio. E os guias estão por aí, há muita coisa. Tá? Aqui a gente tem um exemplo também, imagino que todos, ou quase todos, devem conhecer, tá? Os 17 Objetivos para Transformar o Nosso Mundo, propostos pela ONU em 2015, e assim como tem esse, que eu acho lindíssimo, acho assim como é que eu digo, né, uma receita de bolo para que a gente possa seguir, tá? Possa se nortear. Além desse, tem muitos outros, tá? Mas, objetivamente, voltando à pergunta, né, como que a gente pode transformar um conceito teórico, abstrato, em uma prática? E aí eu responderia assim, que é tentando achar as nossas soluções que não estão prontas, tá? Estudando, ensinando, aprendendo, reaprendendo, fazendo, refazendo. Então, vejo que é o prato cheio para o sistema educacional e para a educação. Tá? Não há um caminho pronto, não há uma receita de bolo perfeita, pronta para isso. A gente vai ter que construir isso daqui. Tá? E para não ficar muito vago ainda, né, então, especificamente no caso da produção animal ou da zootecnia, que é sempre bom lembrar que é um dos ramos da medicina veterinária, isso é sempre muito bom lembrar, tá? Eu entendo, particularmente, Augusto, né, que uma ampla e profunda revisão precisa ser feita, falando em termos de zootecnia, de produção animal, que é mais a minha área, tá? Não vou me aventurar aqui, falar muito de saúde animal, não vou falar nada de saúde animal, né, porque os colegas estão aí para isso, tá? E foi engraçado, né, que na nossa reuniãozinha de organização do evento, a professora Luísa me disse, né, Augusto, não esquece de falar sobre aquela zootecnia que só existe na tua cabeça, né? Não existe lugar nenhum mais. Mas tudo bem, então eu, como sou uma pessoa obediente, né, eu vou falar dessa zootecnia que só existe na minha cabeça, ou no meu imaginário, ou no meu ideal, tá? Então, algumas coisas que eu vou chamar aqui de desafios, de tendências, como vocês queiram imaginar, para a nossa produção animal, para a nossa zootecnia, tá? São 6 pontos que eu tentei organizar. Então, o primeiro deles, tá? A gente precisa deixar de ver os animais como coisas, como máquinas, né? Como proposto por Descartes
e que serve a muitos interesses. É uma concepção que serve a muitos interesses, inclusive muitos interesses dentro da própria ciência, dentro da própria academia. Pessoal, é um reducionismo que não se sustenta mais, não há mais nenhuma capacidade de sustentação desse paradigma. Tá? Então, assim, esse é o número 1, na minha forma de ver, se a gente realmente quer fazer uma zootecnia alinhada com esses preceitos, do que a gente aqui está chamando de sustentabilidade ou com vistas à sustentabilidade. Segundo ponto, enquanto o foco for apenas aumento de produtividade, que é representado por uma relação entre duas coisas que está ali, duas grandezas físicas, tá? Pessoal, esqueçam o resto. Não vai dar certo, não vai funcionar. Não vai funcionar, tá? É uma mega redução, tá? Um super reducionismo de sistemas extremamente complexos que não vai dar certo. Enquanto uma ciência ficar baseada nisso daqui, ficar buscando isso daqui como se fosse, assim, o seu objetivo número 1, ela vai ter problemas de continuar. Tá? Preciso rever esse paradigma, né, que está relacionado ao primeiro, obviamente, o quanto antes. Tá? O mundo é muito mais complexo do que isso, um animal é muito mais complexo do que isso, a sociedade é extremamente mais complexa do que isso. Tá? Um terceiro ponto, a gente precisa expandir o que eu digo, precisa expandir o que a gente entende por animal, certo? Expandir a nossa concepção sobre animal e o papel dele na sociedade. Tá? Os animais, pessoal, tá? Eles são muito mais do que uma fonte de alimento, uma fonte de companhia para nós. E eu que gosto muito de estudar a evolução, né, basta a gente olhar e ver ao longo da história da nossa espécie Homo sapiens. O Homo sapiens, ele é o que é por causa dos animais. Então, a nossa configuração biológica, inclusive, dependeu da nossa relação com eles. Então, assim, o animal não é mais uma coisa, como a gente tinha falado, e não é só uma fonte de recursos, ele é muito mais do que isso. E aqui a gente podia incluir milhões de coisas, de companhias silvestres, selvagens, de laboratório, como fornecedores de material celular para as nossas fábricas de carne do futuro, etc, 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 para não falar da questão da pandemia, de novo, né, de epidemiologia, que tem tudo uma relação com os animais, eu não tenho tempo para falar sobre isso. Mas a gente precisa expandir a nossa visão de animal, isso aí me parece uma coisa muito urgente. Não vale só para a zootecnia, vale para a veterinária, vale para todo mundo. Um quarto ponto, pessoal, que na minha forma de ver, urge na zootecnia, é reconhecer que eles, né, os animais, eles causam impacto, e é um impacto significativo sobre o ambiente, pela sua própria natureza e constituição. Negar isso é negar o que é um animal. É algo que não faz o mínimo sentido. Tá? Então, não se iludam. Tá? Um pet não polui menos do que o porco e do que uma vaca, e nem muito menos do que nós. Aliás, nós somos os animais que mais poluímos. Tá? E aí eu apenas destaco aqui nesse slide um importante documento, lá tem quase suas 500 páginas, tá? Foi publicado em 2006 pela FAO, um órgão máximo mundial das Nações Unidas para Agricultura, Pecuária e Alimentação, tá? Que reconhece um documento oficial de 2006, então já é velhinho, tá? Já tem 14 anos, tá? Que ele reconhece de forma ampla, objetiva e explícita o impacto deletério que a produção animal tem sobre o ambiente. Tá? E ainda há colegas que negam isso daqui. Eu sei que o negacionismo está em moda, né? Mas há colegas que negam isso dentro da sala de aula, para alunos. Tá? Então, assim, eu não sei o que eles andam lendo ou não lendo, tá? Porque isso aqui não é... Isso aqui é reconhecido pela ciência, é reconhecido pelas Nações Unidas. Em outras palavras, é reconhecido oficialmente pelo mundo, tá? Pelo mundo que tem interesse na produção, inclusive. Então, assim, esse me parece um ponto fundamental, porque se nós não reconhecermos o impacto que os animais têm no ambiente, a gente não vai prosseguir. É o que eu digo, né? A gente coloca para debaixo do tapete a sujeira. E não é ético isso. A gente tem que encarar as dificuldades, que né, trabalhamos, eu sou de um departamento de produção animal, eu trabalho com produção animal, mas a gente tem que enfrentar esses desafios e não jogar ele para debaixo do tapete, como eu costumo gostar de falar. Um quinto desafio, tá? É uma quinta necessidade, uma quinta sugestão. Nós precisamos transformar a tradicional visão linear
de cadeia produtiva e transformar isso numa visão de ciclo ou de círculo produtivo, como é proposto pela ecologia desde sempre, tá? E como também vem sendo chamado na economia de economia circular. Enquanto nós continuarmos acreditando e ensinando os nossos alunos que as cadeias produtivas começam na fazenda e terminam no prato, nunca a contabilidade ambiental, a contabilidade biofísica vai fechar. Nunca. Sabe quando? Nunca. Tá? Nunca nós teremos uma agricultura, uma pecuária sustentável se eu achar que as coisas começam numa fazenda, ou mesmo que eu acho que elas começam numa indústria de insumos e elas terminam no prato. Há muito mais coisas antes e muito mais coisas depois do que isso. Se nós não conseguirmos fechar esse círculo, nunca nós chegaremos em nada perto do que seja mais ou menos sustentável. Então, nós precisamos migrar para esse ecossistema que nesse slide eu estou chamando do tipo 1, tá? Que considera, então, que os recursos são ilimitados e para o qual não há limites para a geração de recursos, a gente precisa transformar isso, então, numa concepção que entenda que a única coisa que entra no nosso planeta é energia, nada mais, tá? E que, portanto, nós não produzimos absolutamente nada aqui, nós apenas transformamos, tá? Então, dando nome aos bois ou às vacas, né? Uma vaca não produz leite, ela transforma substâncias, tá? E ela também não dá leite, a gente vai lá e tira o leite dela. São pequenos detalhes que a gente esquece, mas que são fundamentais se eu quiser realmente ter uma visão mais sustentável sobre a vida, sobre a produção animal e sobre o mundo, tá? O sexto e último, e esse aqui talvez seja o mais delicado, eu levo vários puxões de orelha nesse daqui, principalmente dos defensores dos animais, mas ainda continua uma coisa muito forte para mim, tá? Ele é uma observação considerada um pouco antropocêntrica, tá? Mas é o seguinte, a zootecnia precisa entender também que ela está a serviço de toda a humanidade, e não de apenas de parte dela. Tá? Como é o que na prática muitas vezes a gente sente ou a gente percebe. Ela precisa entender que não adianta cuidar dos animais se a gente não olhar e não zelar para os indivíduos da nossa própria espécie, tá? E que não adianta produzir se pessoas não tiverem renda para consumir, tá? Então, os zootecnistas, pessoal, deveriam ser os primeiros a se preocuparem com políticas sociais, políticas de erradicação de pobreza, etc. E esse comentário também serve, de um lado, por outro lado, para os protetores dos animais. Enquanto continuarmos sendo nós uma espécie miserável, dificilmente a gente vai se preocupar em cuidar melhor dos animais. Então, é o que eu falei, é uma visão um tanto antropocêntrica, eu reconheço, mas ela é bastante positivista, digamos. A conexão do professor Augusto caiu. Vamos esperar. Rita. Ah, não, tá voltando aqui. Ah, voltou. Augusto, caiu, mas voltou. Paramos onde? Desculpe, pessoal. Paramos que você reconhece que é positivista a sua posição. Nesse aspecto só. Tá Quer certo? Projetar de novo, não? Vou projetar. Foi só essa parte. Cortou um pouquinho, então, é isso? Ai, não sei até onde você falou, mas é. Né? Então, cortou um pouquinho. Estamos ao vivo, funcionando normalmente de novo? Normal, só você que caiu. Tá. Então, pessoal, bom, desculpem aí o problema, eu falava, né, que o último ponto é essa necessidade da zootecnia entender que ela deve estar a serviço, né, de toda a humanidade, não parte dela, e que não adianta ela querer produzir, se pessoas miseráveis não terão como consumir. Então, é o que eu sempre digo, a zootecnia deveria ser a primeira a se preocupar com o bem-estar humano, para que, então, ela possa servir adequadamente à sociedade, tá? Ou seja, uma visão egoísta da zootecnia não vai, na minha forma de ver, nos levar a lugar nenhum. Eu já estou me encaminhando para a conclusão da minha fala, tá? Então, juntando tudo isso, na minha opinião, só resta a nós um caminho, que é o caminho da dialética, né? Trabalhada desde Sócrates, depois pelos filósofos alemães, Kant, Hegel e muitos outros, né? O método dialético, na minha forma de ver, é aquele que, então, propõe a construção de um mundo por meio de um diálogo aberto, da discordância, que é importante, da reflexão
e da reconstrução. Tá? O sistema tradicional de ensino, definitivamente, ele não se alinha com isso de forma alguma na minha forma de ver. E eu iria além. Uma ideologia conservadora não se alinha com nada disso. Tá? Aliás, é exatamente o contrário disso. Tá? É exatamente o contrário do entendimento de que o mundo evolui e é uma lei da natureza. Não sou eu que criei, nem fui eu que quis inventar isso daí. Tá? Então, a dialética, na minha forma de ver, ela se presta para o desenvolvimento das competências, das habilidades, das atitudes humanas, que são, então, o foco de todo esse esforço de mudança curricular da veterinária e mesmo de outros cursos de graduação na contemporaneidade. Tá? Como a gente viu na palestra de abertura do nosso fórum com o professor Walker Chagas, então, ele falou exatamente da busca, então, pelas competências, habilidades e atitudes. Então, é necessária atitude para encarar esse mundo, tá? Para encarar os seus pulsos, encarar os seus desafios, que vão ser constantes e nunca vão parar de aparecer. Conhecimento é necessário, mas não é suficiente. É necessário também atitude, tá? E, na minha forma de ver, a educação, ela tem um papel central nesse processo como um todo. Seria isso, basicamente, que eu teria para compartilhar com vocês. Eu não vi exatamente se eu fiquei no meu tempo, se eu passei, me desculpem, tá? Eu deixo aí uma reflexão final que eu gosto muito, do professor Vitor Sec, né? A gente está mudando a Terra mais rápido do que a gente está conseguindo entendê-la. E isso está nos trazendo uma série de consequências que a gente está sentindo na nossa pele todo dia, tá? Meu e-mail fica aí, eu fico à disposição. Muito obrigado pela atenção. De novo, foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Professora Rita, muito obrigado. Devolvo a palavra.